Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a estratégia low carb. Alguns mitos e verdades que ela pode te trazer de benefícios quando você escolhe esse tipo de estratégia alimentar no seu processo de emagrecimento. Então eu quero primeiro falar para vocês, será que quando você pensa em fazer uma estratégia low carb, você tira totalmente todos os tipos de carboidrato? Será que isso é importante? Tirar todo tipo de carboidrato? Não é assim que funciona. Uma estratégia low carb, ela é uma estratégia com baixo consumo de carboidrato. Ela não é uma estratégia sem carboidrato nenhum. A gente só vai priorizar carboidratos que tem baixo índice glicêmico, que eu vou explicar para vocês, e evitar os carboidratos simples, que são açúcar, farinha branca, produtos que eles aumentam o seu índice glicêmico. Então você pode consumir uma variedade, que a gente vai estar conversando, de alimentos, quando você faz uma estratégia low carb. E uma coisa que eu quero dizer assim, é mentira. Uma estratégia low carb, você não precisa ficar sem nenhum tipo de carboidrato. Quero deixar bem claro que pode comer de tudo. Agora, o que nós vamos priorizar? Sempre numa estratégia low carb, você vai priorizar os carboidratos que forem complexos. Ou seja, ele é complexo porque agrega nesse produto, nesse alimento, fibras. Então assim, ele tem uma absorção e uma digestibilidade um pouco mais lenta, não levando o seu pico de insulina. Então a absorção é mais lenta. E aí o que acontece? O que você tem que evitar? Produtos industrializados, processados e refinados. Então isso você precisa evitar. Mas se você for consumir um tubérculos, uma batata doce, uma mandioca, ele já é um pouquinho mais rico em fibras. E você pode agregar outros nutrientes para que esse índice glicêmico seja baixo. Então, uma estratégia alimentar low carb, ela não quer dizer que é sem carboidrato nenhum. Você vai reduzir praticamente, depende da individualidade de cada um, por 200 gramas no dia inteiro. Vai fracionar esse carboidrato durante o dia e vai utilizar recursos, outros tipos de nutrientes que vai atrapalhar a velocidade de absorção desse carboidrato. Então é muito importante que vocês entendam que fazer um low carb não é ficar sem carboidrato nenhum. Sem carboidrato nenhum a gente faz um outro tipo de estratégia, que é a cetogênica. Mas isso é um ponto importante, que é uma consequência da low carb, você acaba entrando um pouquinho em cetose, sim. E a cetose tem benefícios para a queima de gordura corporal, para o seu emagrecimento. Então eu quero deixar bem claro que low carb não quer dizer sem carboidrato, low carb quer dizer baixo consumo de carboidrato. Você não vai ficar sem energia, sem o carboidrato que você gosta. A gente pode sim ir mesclando o que você prefere e colocando ingredientes para que aquele alimento se torne low carb. Low carb. Sabe o que acontece bastante? Muitas pessoas falam assim: André, eu preciso comer arroz integral. Não pode ser o arroz branco. Numa low carb, você também pode consumir o arroz branco, só que você vai agregar saladas, fibras. Se você agregar um pouquinho de chia no arroz branco ou na sua própria salada, você já está fazendo com que ele fique com um índice glicêmico menor. Você está agregando a fibra no arroz branco. Então sim, é possível fazer uma alimentação, uma estratégia low carb com alimentos que você goste, da sua preferência, porque se for ruim, isso vai ser insustentável a longo prazo. Então tem que te dar prazer. O sabor, o paladar é muito importante também quando você pensa em fazer essa estratégia low carb. E muitas pessoas me perguntam: a low carb serve para todo mundo? A low carb, ela serve para quem tem essa afinidade, essa facilidade de seguir. Porque nada mais é do que você tirar alimentos processados, industrializados, junk food, iFood. Então você vai, apesar que o iFood, você até tem escolhas boas assim no iFood. Por mais que seja assim, não vou fazer comercial, mas existe sim escolhas boas. Esse é um outro assunto que a gente pode conversar depois, num outro vídeo. E o que eu quero mostrar para vocês é que é bem importante que vocês entendam que low carb não é low carb. Carboidrato vai te dar energia e ele vai fazer com que você tenha essa
a longo prazo um resultado bom. Muitas pessoas me perguntam, será que eu consigo levar esse estilo de vida, essa estratégia alimentar a longo prazo para o resto da minha vida? Eu vou ter que viver no low carb? Depende, pessoal, olha só, tudo depende se você estiver gostando do seu paladar, se você vai ficar sempre assim, ó, ajustando as suas preferências saudáveis, e isso vai te agregar nutrientes, vai te agregar valores assim emocionais, a sua conquista de emagrecimento. Então isso é importante. O que não pode é parar de uma hora para outra. Isso a gente ainda vai conversar. Agora eu quero falar com vocês também a respeito. Quando a gente faz low carb, quando você escolhe esse estilo de vida para você, o que acontece? O seu corpo, o carboidrato, ele tem uma afinidade enorme por água. Então, cada grama de carboidrato, ele leva moléculas de água para dentro do seu organismo, principalmente em forma de glicogênio no músculo. Então, você fica mais hidratado, fica um pouquinho mais retido de líquido. E quando você inicia uma estratégia low carb, o que vai acontecer? Vai consumir um pouco mais de proteína e essa proteína, a proteína também tem ação de eliminar água. Então assim, olha só pessoal, você não consome carboidrato numa estratégia low carb e você aumenta o consumo de proteína. Então o carboidrato leva água para dentro do seu organismo e a proteína tira. Então consequentemente, no início da low carb, você tem uma perca de peso na balança bem significativa, mas isso quer dizer que você está perdendo mesmo aquela água, a água é intracelular, intramuscular, então aquela água você está perdendo, então o peso é significativo, isso vai diminuindo, então no primeiro, segundo, terceiro mês você consegue perder bastante, depois é gradativo, não é que fazer a estratégia low carb não está dando certo, o que acontece é que ela vai sendo um pouquinho menor, porque você já está habituado, você já não tem tanto líquido, não está consumindo menos carboidrato, então você não está agregando peso no seu corpo, como no glicogênio muscular. Ele também armazena bastante água no fígado. Então isso daí são metabolismos. E é isso que eu quero que vocês entendam, que no início da estratégia low carb acontece uma perca de peso bem significativa e depois isso vai acontecendo de forma bem gradual. Então esse é um outro ponto que muitas pessoas falam, emagrece rápido. Não necessariamente que emagrece rápido. Você não está mexendo com a sua composição corporal. Você está se organizando na sua programação alimentar e o seu organismo está se adaptando. Então isso é importante que vocês entendam. Vamos falar uma coisa que muita gente fala. Fazer low carb é caro. Pessoal, vocês acham mesmo que fazer low carb é caro? É difícil? É caro? Eu vou mostrar para vocês que tudo é caro. Comprar um fast food é caro, comprar um hambúrguer não é barato. Hoje, se você comprar uma pizza, tudo isso que você colocar na ponta do lápis é caro. O que você tem é que priorizar nutrientes quando estiver fazendo uma estratégia low carb. Ou seja, vamos pensar em carbs. Low carb a gente tem que aumentar o consumo de proteína. E esse consumo de proteína, você tem que escolher o que está mais acessível. Ou seja, não precisa escolher uma carne nobre, uma carne assim, mega top. Você pode muito bem trocar um filé mignon por um patinho, um músculo, um coxão mole, um coxão duro, um lagarto. Você pode fazer essas substituições sim. O seu corpo, ele não entende qual a qualidade da proteína mais cara ou mais barata que ele está absorvendo. O importante é que o seu organismo tenha o aporte proteico, que é o que vai dar energia para você quando você faz a redução de carboidrato. Então, sim, pessoal, é só procurar a carne que está mais acessível. Uma coxa de frango, uma sobrecoxa é mais acessível do que um peito de frango hoje em dia? É um pouquinho, sim. Então, assim, pode fazer essas preferências. E uma dica que eu dou, que eu acho incrível, pessoal, explorem a utilização da panela de pressão. Gente, qualquer carne vai ficar mole na panela de pressão. Então assim, eu comprei um músculo, faz na panela de pressão, um coxão duro na panela de pressão. Você tem sim opções para que tenha um aporte proteico que não seja caro.
Hoje em dia também a gente pode também substituir por ovos. Os ovos também a gente vai usar entre um filé, uma porção de carne, 3 a 4 ovos. Pode fazer uma omelete, também é acessível. Pessoal, fazer low carb e comer proteína não é caro. Outras coisas que eu tô pensando também, ó, falei da panela de pressão, cozinhar em casa. Cozinhar em casa, quando você cozinha em casa, você primeiro tem que ter um prazer, demanda muito trabalho, é trabalhoso, tem que comprar todos os ingredientes, tem que se planejar, tem que planejar toda a alimentação que você vai fazer para a semana. Isso daí eu acho interessante. Ou mesmo diariamente, se você tem essa possibilidade de cozinhar diariamente, também é planejamento, comprar os ingredientes necessários e curtir enquanto você está fazendo a preparação. Isso é importante, é ter prazer por isso. Mas tem muita gente que não gosta, então tira um dia da semana e faz a preparação e congela em porções individuais e deixa por um período programado, por exemplo, eu vou fazer hoje, eu vou tirar meu dia e eu vou fazer toda a preparação para a semana inteira. E vou congelar, ok? Eu não gosto de congelar, não tenho espaço para congelar, então se programa e faz para 1, 2 dias, faz um arroz que vai durar, faz um arroz integral que vai durar por 3 dias, um feijão, uma leguminosa, deixa a carne desfiada, que também fora a panela de pressão, fazer a carne desfiada também é uma vantagem muito grande, porque ela fica acessível em qualquer momento, é só dar uma esquentadinha, pode colocar no molho. Então isso é importante, você aprender a se organizar, se planejar e preparar seu próprio alimento. Outra coisa assim que eu penso, mercado, gente, toma cuidado. Vocês já viram que na vitrine do mercado, aquele brócolis embalado, aquele couve-flor embalado é muito mais caro do que você comprar aquele que está na bancada? Então isso não precisa, então você tem essa escolha. Compra o que está na bancada, não precisa comprar aquele que está embaladinho ou aquele que foi higienizado. Então tem opções de escolha sim. Mesma coisa acontece com ingredientes que a gente vê muito na Congeberry. Isso daí que acontece? É caro, gente. Isso é importado, vem caro. A gente consegue sim ter produtos com uma qualidade tão boa e também nutritivos e com preço mais acessível. Então você pode fazer essas substituições. Então assim, pode mesmo escolher ingredientes que estejam na época da safra. Se está na safra é porque assim, é o valor mais acessível. Vamos pensar assim, ó. Hoje em dia, se for comprar um pêssego, não é época de pêssego, o pêssego está caro. Então assim, o que você vai escolher? O que está na safra, o que tiver na época de safra é o que está mais acessível. Então, pessoal, fazer low carb não é caro, é só você usar estratégias. Outra coisa que acontece é simplicidade, é fazer uma alimentação simples, sem rodeios, sem seguir preparações assim, mirabolantes, que precisa de vários tipos de farinha, de vários tipos de ingredientes. Isso não precisa. Você pode fazer de uma forma simples. Para que você vai gastar um valor maior numa farinha de linhaça ou numa farinha de amêndoas, se você pode usar uma farinha de aveia? A farinha de aveia vai ter a mesma, é tão low carb quanto as outras. Ela tem um carboidrato da aveia, mas ela tem as fibras, então essas fibras também reduzem o índice glicêmico. Então reduz bastante o valor calórico dela de carboidrato, o que vai aumentar no seu organismo em relação à insulina. Então, pessoal, é isso que eu quero falar primeiro, se é caro ou não. Fica longe de junk food, de iFood já falei, que tem escolhas boas, mas o que eu quero mostrar para vocês é que sim, vocês podem ter uma alimentação low carb saudável e ela não é caro. O caro é consumir industrializados, processados. Esses alimentos, sim, eles são caros, fáceis. E o que acontece? Vão te trazer algum benefício? Não. Então, assim, a alimentação, a estratégia low carb, ok, pessoal, dá para fazer de uma forma bem acessível.
Agora, muitas pessoas me perguntam, será que se eu fizer uma estratégia low carb, isso vai fazer com que eu não tenha uma parte cognitiva boa? Será que se eu não consumir o carboidrato, eu vou ficar menos atento, eu vou ficar... vai prejudicar a minha ação cerebral? Eu vou ficar com a parte cognitiva comprometida? Isso não acontece, porque o nosso corpo ele é bastante esperto, inteligente, ele se adapta a qualquer situação. Ou seja, se você não consumir carboidrato, através de outras vias, que a gente chama de vias metabólicas, ele vai produzir a glicose. Ou seja, se você não tem um carboidrato na sua corrente sanguínea circulando o tempo inteiro, nas suas células, ele vai utilizar o quê? A gordura corporal para transformar ela em glicose e alimentar o seu cérebro. Então, uma alimentação, uma estratégia alimentar low carb, ela não vai atrapalhar a sua função cognitiva. Na verdade, ela vai melhorar a sua função cognitiva. Vai ficar mais ativo, vai ficar com raciocínio melhor, vai ser muito bom para vocês. Gente, quem tá pensando em estudar, para quem tem que trabalhar, para o foco, até para esportista, né, que tem que ter foco, também é importante. Então, olha só, uma alimentação, uma estratégia low carb, ela não vai atrapalhar a sua parte cognitiva, o seu raciocínio, não vai deixar nutrientes faltar para o seu cérebro. Agora, muitas pessoas perguntam para mim, é difícil manter a low carb? A low carb... eu vou conseguir isso pro resto da vida? Eu tenho que fazer a low carb e quando termina? Então essa é uma estratégia alimentar, mas pode ser um estilo de vida. Ela é uma estratégia num processo de emagrecimento, é que muitas pessoas perguntam, para emagrecer eu tenho que fazer low carb? Só vou fazer low carb. Não, vamos fazer low carb porque eu quero perder peso. Pronto, perder peso é um desejo, vocês querem muito perder peso. Agora, se isso vai ser sustentável a longo prazo, isso vai depender de você. Será que você vai entender a estratégia low carb, ela vai suprir as suas necessidades? Será que vai ser viável para você? Você vai ser feliz fazendo uma low carb? Ou simplesmente você vai mudar esse nome de low carb para padrão alimentar? Você descobriu o seu padrão alimentar? Você descobriu o que você precisa para manter o peso que você desejou, para a composição corporal que você sonhou? Então, isso é importante que vocês entendam. Não pode pensar em nenhuma estratégia de uma forma pontual. Pode, que eu vou explicar para vocês. Mas assim, não pode ser assim pesada, carregada. Não quero, quando isso termina. Isso não é legal. Então, isso não vai ser sustentável a longo prazo. O interessante de quando você inicia uma alimentação, uma programação, uma estratégia alimentar low carb, é que você mantenha isso no seu estilo de vida e que você tenha que você goste dos alimentos que você está ingerindo, das preparações, do estilo de vida novo, desde a preparação, das escolhas, das compras. Isso é importante. O que acontece é que seja sustentável. Sustentável assim, tipo, tira de boa, tá se alimentando dessa forma, não faz falta as outras coisas, você só tá vendo benefícios com essa nova mudança. Isso é importante. E também existe aquele outro ponto que eu quero dizer, que você pode fazer pontualmente. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem. Sei lá, vai pra praia, vai usar um biquíni, ou um moço, né, um homem também, vai colocar uma sunga, quer mostrar o corpo, tal, ok? E aí você tá pontualmente desejando aquilo, ou mesmo eu vejo muito em casamento, ou em festas, eu quero usar esse vestido em tal momento. Então isso você pode também estar usando por um período curto, para conseguir o seu objetivo. O que não pode é você abandonar de uma hora para outra. Porque toda low carb, quando você consegue o seu objetivo, você pode acrescentando carboidratos em formas homeopáticas, até onde você não muda a sua composição corporal.
Então, enquanto não estiver alterando a composição corporal, a gente vai acrescentando carboidrato de pouquinho em pouquinho até descobrir o quanto o seu organismo ele é capaz de absorver, manter a composição corporal, que é o que eu falo de padrão alimentar. Então, isso é importante que vocês entendam também, viu? Então, não é tão difícil, não. Agora vamos falar um pouquinho assim. Será que melhora a saciedade? A low carb melhora a saciedade, sim, porque você sai do ciclo vicioso. Então, o que é o ciclo vicioso? É o ciclo vicioso do açúcar, do doce. Todo carboidrato ele vira açúcar no nosso organismo. Toda farinha branca, o açúcar em si. E quando a gente fala açúcar, é todo tipo de açúcar, pessoal. Açúcar, demerara, açúcar orgânico, é açúcar, que isso é um outro vídeo que eu vou falar pra vocês, também vou fazer pra vocês de açúcar. Muitas pessoas falam pra mim, Andréa, não, só uso demerara. Mas eu tô usando orgânico. É açúcar. Então, todo açúcar, ele não vai ser importante, não vai ser interessante quando você pensa em controlar a sua saciedade. Então, quando você quer controlar a saciedade, vai ter que ter uma redução de açúcar. A farinha branca vira açúcar, o pão francês vira açúcar no seu organismo, na digestão, isso tudo vira açúcar. Então, esse açúcar, ele vai fazer com que? Vai fazer com que você absorva rapidamente e, na sequência, ele vai aumentar bastante o seu nível de dopamina. A dopamina é um hormônio que ele é da sensação de bem-estar, é um vício. Ele pensa aquilo como um vício, você fica bem quando você consome. Então a dopamina, ela sim, é um poder incrível de prazer. O que acontece agora? Se você produz muita dopamina, você também vai produzir com esse consumo de açúcar, de carboidrato, aumentar a insulina. E o que a insulina vai fazer? Ela vai pegar todo esse açúcar e vai levar para suas células e vai armazenar na gordura, aumentar imediatamente a sua composição de gordura corporal. E o que acontece? A dopamina cai. Se a dopamina cai, aí você não sente mais tão feliz, dá aquela sensação de fraqueza, de desânimo, de cansaço, de fome, dá vontade de comer mais açúcar, mais carboidrato. E você vai lá e come o carboidrato e aí você fica nesse ciclo vicioso. E quando você faz uma estratégia low carb, o que acontece? Você simplesmente quebra esse ciclo vicioso do açúcar. Então, realmente, você começa a ficar mais saciado, você fica mais pleno, você tem uma alimentação mais proteica, você tem uma alimentação mais rica em fibras e você tem uma saciedade por muito mais tempo. Então, realmente, sim, a estratégia low carb, ela tem um poder muito grande na saciedade. Isso é muito bom, não é? Isso é muito bom para quem quer perder peso, quem quer descobrir o seu padrão alimentar para ter um estilo de vida adequado, ou para quem quer reduzir peso corporal, gordura corporal, isso é bem interessante. Então, isso é muito legal. E também é muito importante esse ciclo que eu expliquei para as pessoas que são compulsivas. A compulsão alimentar, ela melhora bastante quando você faz uma estratégia low carb, melhora bastante mesmo.